Estamos de volta com o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde, agora 2h10, 2h10. Já estamos de volta com o nosso Eleições 2018, já com o candidato Genival Oliveira, candidato a senador pelo PSC. Genival Oliveira dá sequência à nossa rodada de entrevistas com candidatos ao Senado Federal aqui no estado do Piauí. Candidato, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Como é que o senhor tem avaliado esses momentos que chegam, não diria reta final, mas esse último mês, esse menos de um mês para as eleições de 2018? Que impressões o contato com o eleitor tem deixado no senhor? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui comigo. É um prazer estar aqui nessa casa onde eu trabalhei como repórter e que foi importante para a minha carreira. Olha, Joelson, respondendo a você, o que eu percebo, eu tenho andado junto com o Walter Alencar o Piauí todo, percorrendo todas as cidades, temos trabalhado muito em Teresina, muitas caminhadas em Teresina, e o que eu percebo, e Walter Alencar também percebe na população, é um desejo muito grande de mudança. Há uma insatisfação muito grande da população com esse atraso em que está o Piauí hoje, e a população se manifesta a todo tempo, principalmente querendo mais, clamando mesmo, mais oportunidades e oportunidades de emprego, de renda. E a gente está conversando com essas pessoas, levando a elas a nossa mensagem de esperança de que podemos sim trabalhar por um Piauí grande, um Piauí que seja capaz de gerar riquezas e oportunidades para o nosso povo. E qual o papel que um senador pode exercer para reverter essa situação denunciada pelo senhor? Olha, eu estou, como candidato ao Senado, extremamente preocupado com essa questão do emprego, da geração de emprego e renda. Então, o meu foco lá em Brasília será trabalhar diuturnamente para garantir emprego e renda para a nossa população, oportunidades para a nossa população. Eu tive caminhando no Mocambinho, encontrei várias pessoas, inclusive uma senhora que chegou chorando e disse: senador, eu tenho 3 filhos e todos os 3 estão sem emprego, inclusive um tem curso superior. Em Baixa Grande do Ribeira, quando nós abrimos para as perguntas das pessoas que estavam na reunião com a gente, todas as mães disseram: senador, eu tenho filhos que estão terminando o 2º grau, o que eu vou fazer com eles? Será que eles vão ter que mudar para Teresina, para São Paulo? É uma situação muito grave, muito séria. Estão destruindo os sonhos dos nossos jovens por falta de oportunidades. Há cidades do interior do Piauí que não tem uma fábrica de picolé. Então, eu tenho essa responsabilidade com os piauienses. Eu vou trabalhar lá para gerar emprego. Tudo que fizer lá vai ser com esse objetivo: gerar emprego, renda, oportunidades para o nosso povo. Délio Rocha, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, candidato. Délio. Candidato, boa tarde para o senhor. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista sua no jornal Notícia da Manhã e, na oportunidade, o senhor defendeu a reforma política. E eu tenho acompanhado também, candidato, que os presidenciáveis todos falam em reforma política e há praticamente um consenso quando é a redução do número de partidos políticos no país. Agora, num cenário como esse, candidato, muito provavelmente o seu partido, o PSC, estaria condenado a sair da cena política brasileira. Como defender, então, eu queria saber do senhor, como defender uma reforma política e ao mesmo tempo, sobreviver, né, nesse cenário? Quais são suas propostas para, então, conciliar a reforma política e a manutenção do seu partido, o PSC, no cenário político nacional? Boa tarde a você, Délio. Olha, nós estamos atualmente numa posição confortável, o PSC. Nós estamos livres da cláusula de barreira pela representação que temos hoje. E o PSC está fazendo um trabalho fantástico por todo o Brasil e tenho certeza absoluta que o PSC sairá dessas eleições fortalecido, porque o PSC é um partido que tem como preocupação primordial o ser humano. E nós estamos olhando para as pessoas e dizendo a elas: acreditem nas nossas propostas, nós vamos cuidar de pessoas, proteger a nossa população e tenho certeza absoluta que vamos fazer candidatos eleitos que vai garantir a permanência do PSC.
Eu acho que isso é um papel que nós estamos defendendo e a população cada vez mais está compreendendo isso. A nossa mensagem de mudança, a nossa mensagem no caso do Piauí, de fazer um Piauí com oportunidades, um Piauí que seja bom para todos. A população vai entender isso e nós vamos sim conseguir eleger os nossos candidatos no Piauí e por todo o Brasil. Candidato, agora sim, o próprio cenário local mostra um pouco da necessidade dessa reforma. Concorrendo com o senhor estão 18 candidatos, cada um com um partido diferente. Ao governo do estado, 10 candidatos, mesma coisa, cada um com um partido. O senhor acha que é preciso cortar a quantidade de partidos no Brasil mesmo? Eu acho que é necessário sim. Precisa cortar, precisa limitar essa quantidade de partidos. Eu acho que isso é bom para a população, é bom para a nossa democracia. Eu acho que isso é importante sim. Eu acho também que há outras questões que são muito importantes na reforma que a gente não pode esquecer. Eu acho que essa questão, por exemplo, dos gastos privados, dos gastos individuais de cada candidato, em que se vê por aí campanhas milionárias de recursos que a gente não sabe exatamente qual a origem, de origem duvidosa, isso tem que cair por terra. Então são questões importantes, fundamentais, que a gente precisa defender, que a gente precisa estar atento. Eu, por exemplo, sou um candidato pobre, sou um jornalista, vocês sabem que jornalista não ganha tanto assim. É impossível ficar competindo com candidatos que estão fazendo campanhas milionárias. Isso prejudica a nossa democracia, prejudica o jogo democrático. Então a gente tem que estar vigilante e preocupado com questões como essas. O senhor, na propaganda na televisão, o senhor diz que quer ser o primeiro senador negro do Piauí. O senhor pretende ter políticas específicas para resolver as questões raciais? Como é que o senhor pensa essas políticas para o Brasil? Olha, infelizmente a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela ainda é muito estruturada no racismo. A gente sabe que existe o racismo sim, que muitas vezes um racismo velado, que é prejudicial à nossa população, que é ruim para todos. Quando eu me apresento que quero ser o primeiro senador negro do Piauí, eu estou dizendo para a população que nas populações negras, a gente séria, a gente competente, a gente preparada para defender o nosso povo. E estou dizendo que vou trabalhar pelas populações negras, vou trabalhar pelas minorias, mas quero trabalhar por gente de todas as cores, de todas as raças, de todas as categorias sociais, porque eu acho que isso é fundamental. Eu não quero ser o senador negro, o senador das populações negras, o senador das minorias. Eu quero ser o senador de todos, de todos os piauienses, mas sobretudo preocupado com essa questão das minorias, porque eu acho que a gente tem que proteger aqueles que são mais carentes, aqueles que precisam de um maior cuidado. E o meu diferencial, não quero desmerecer a nenhum dos meus concorrentes, mas o meu diferencial como candidato ao Senado é exatamente esse, um olhar para a população. Eu quero cuidar de pessoas. A nossa população ela está muito desprotegida, Joelson. Ela é muito carente. Há problemas graves no Piauí, que a gente precisa cuidar disso. Eu estou falando a todo mundo. Eu quero cuidar dos piauienses, proteger os piauienses. Fenelon Rocha. Candidato Genival Oliveira, o senhor tem destacado como a sua principal preocupação a questão do emprego. E olha para o Piauí, só que o Piauí está dentro de um contexto nacional. Um contexto nacional que, por exemplo, a reforma trabalhista não impulsionou o emprego. A gente tem vários entraves nessa questão da geração do emprego nacional, já que o senhor pretende ir para Brasília, cuidar da legislação de alcance nacional. Qual seria a mudança fundamental dentro de uma legislação para gerar emprego, não só no Piauí, mas em todo o Brasil? Ação fundamental com o meu Estado, com o Estado que eu vou representar. É lógico que um senador ele tem que pensar no Brasil, mas no nosso caso especificamente, que está sendo a minha primeira preocupação, eu acho que as emendas, por exemplo, elas devem ser canalizadas para esse setor. Nós precisamos aproveitar nossas matrizes econômicas. E isso pode ser feito em todo o Brasil. No caso do Piauí,
nós temos desperdiçado matrizes econômicas da maior importância, como o turismo, por exemplo. Nós temos deixado de gerar muito emprego porque o nosso turismo é esquecido, é abandonado. Nós temos em São Raimundo Nonato um aeroporto internacional que serve de morada para cão e gato, porque não existe um posto de combustível para esse aeroporto funcionar. E o resultado disso é que o número de turistas no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um patrimônio mundial, cai de 65% a 70% a cada ano. Se você vai ao cânion do Rio Puti, a situação é idêntica, não há uma infraestrutura. Um dia desse, um jornalista me disse, mas senador, o cânion do Rio Puti é para turismo de aventura, mas nem todo mundo que vai visitar o cânion, que é um lugar belíssimo, maravilhoso, Verdade. e que precisa ser conhecido pelo Brasil, vai fazer turismo de aventura. Muitos turistas que, quando no governo Walter Alencar e como Genival senador, turistas do mundo vão saber que nós temos essa beleza, esse patrimônio que é o cânion, vai querer vir trazer suas famílias e como chegar até lá? Não há acesso, não há estradas, não há sequer onde comprar uma água mineral, então nós estamos desperdiçando oportunidades fundamentais, importantes de gerar emprego, de preparar a nossa juventude, qualificar a mão de obra de acordo com as necessidades de cada região e poder potencializar essa questão do emprego. Agricultura familiar, por exemplo. Eu tive em Altos, a senhora me disse, senador, o alface que eu estou vendendo aqui vem do Ceará, então nós recebemos nossas frutas e verduras do Ceará, do Pernambuco, da Bahia. Isso é uma vergonha. Nós temos que apoiar, incentivar, canalizar recursos para desenvolver a agricultura familiar, que é uma geradora de emprego no Brasil todo, e no Piauí não pode ser diferente. Nós temos que levar alimento mais barato para o piauiense, produzido aqui. Hoje não se compra um maracujá aqui, um pé de alface, como me falou a senhora em Altos, que não venha de outros estados. Agora, candidato, políticos de um modo geral, sobretudo prefeitos e governadores Brasil afora, têm defendido um novo pacto federativo no Brasil, porque os recursos estão mais concentrados lá em Brasília, na União, no governo federal, em prejuízo a áreas importantes com a responsabilidade de governos e municípios. No Senado, o senhor pretende engrossar essa fileira do movimento que defende essa repensar desse pacto federativo, um equilíbrio maior na distribuição dos recursos do país entre União, Estado e municípios? Sim, Elivaldo, eu acho que isso é fundamental. Tem que haver um equilíbrio. O Estado, como o Piauí, ele fica muito desprotegido nessa questão. Ele fica pouco competitivo nessa guerra toda. Então, nós temos que, como representante do Piauí, como representante da nossa população, que tem uma saúde péssima, que tem uma educação ruim, que vive sem oportunidades, sem emprego, nós temos que estar muito vigilantes com relação a essa questão e trabalhar, gritar mesmo, ser um porta-voz importante desse equilíbrio. Délio Rocha, de Brasília. Délio. Candidato, caso o senhor seja eleito, o senhor já chega no Congresso Nacional no momento em que as duas casas devem estar discutindo, né, a reforma da Previdência. Primeiro, o texto que hoje tramita aqui na Câmara deve ser votado na Câmara e depois deve ir para o Senado, né? Caso esse texto chegue no Senado e o senhor analise a proposta que hoje está aqui em tramitação no Congresso Nacional, eu queria saber qual a sua opinião desse projeto de lei da reforma da Previdência e o que emenda o senhor sugeriria para, então, dar uma forma definitiva para a reforma da Previdência? Olha, eu, como qualquer cidadão brasileiro, estou bastante preocupado com a reforma da Previdência. Eu estou me aprofundando neste particular, junto com minha assessoria, porque eu entendo que o Brasil precisa urgentemente de uma agenda social que possa resolver as questões fundamentais do brasileiro, que possa gerar desenvolvimento, que possa gerar o emprego tão esperado. Então, essas questões, elas são muito importantes. E a reforma da Previdência, ela tem para, de alguma forma, estar contribuindo com isso, para mudar a vida dos brasileiros, para gerar mais oportunidades para os brasileiros. Então, eu vou estar muito preocupado com essa questão e preocupado, sobretudo, com que seja possível se pagar
aposentadorias e garantir as novas aposentadorias. Essa é uma preocupação minha e eu estou preocupado com essa agenda social que possa melhorar o Brasil, que possa melhorar o Piauí. Nós precisamos, no caso do Piauí, estar contribuindo de todas as formas, com todas as reformas, contribuir para que o nosso povo possa sair do atraso, possa ter mais oportunidades. E essa será minha preocupação ao analisar a reforma da Previdência, ao contribuir com a reforma da Previdência. Pensar no povo do Brasil, no piauiense, nessa agenda social que precisa existir para que tire o Brasil e o Piauí do atraso. Tá certo. Bom, o senhor tem debatido com outros candidatos? O que é que o senhor tem sentido em relação ao nível das candidaturas ao Senado em nível estadual? Olha, primeiro eu estou muito, graças a Deus, muito confortável com essa minha candidatura. Eu trabalhei quase 30 anos como jornalista, mais de 20 anos desse tempo foi como repórter de TV. Eu conheço muito bem os problemas do nosso povo, eu vivenciei isso, eu fui um porta-voz desses problemas e hoje eu me apresento à população como uma pessoa que conhece os problemas do povo e que sabe o que fazer para ajudar a resolver, para ajudar a contribuir. Eu não sou um candidato que ficou esse tempo todo preocupado com o registro da candidatura. Minha candidatura ela foi absolutamente tranquila desde o primeiro momento. Eu não sou o candidato que está preocupado com a Lava Jato ou que precisa provar a todo tempo que está ou não envolvido em algum tipo de crime. Então, o que eu percebo é que há nomes como o de Genival Oliveira, nome sério, que quer trabalhar pelo povo, que quer olhar para a nossa população, e candidatos que estão muito preocupados com seu próprio bolso, com grupos políticos, com conchavos políticos e que fazem parte desses acordos e dessa corrupção desavergonhada que tomou conta do Brasil e que a gente tem que combater. Essa é uma prática vergonhosa que empobrece a nossa população, que tira da nossa população direitos básicos, fundamentais. Então eu acho, sem querer desmerecer meus concorrentes, a população vai marcar a diferença aí, em quem realmente quer trabalhar pelo povo, em quem realmente quer olhar para as pessoas e não quer olhar somente para si, para o seu bolso, para enriquecer, e sim preocupado com o bem comum, com o bem-estar de todos. E eu queria agradecê-lo, candidato Genival Oliveira. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar essa esperança, essa mensagem de esperança ao nosso povo. Que o nosso povo acredite que nós seremos capazes, eu e Walter Alencar, de trabalhar por um novo Piauí. Um Piauí grande, gerador de riquezas, de oportunidades para a nossa gente. A nossa população, ela precisa acreditar nisso e você que está indignado, como eu estou, venha somar comigo e vamos trabalhar por um Piauí grande. Tá certo, muito obrigado, candidato Genival Oliveira. Muito obrigado também, Elivaldo Barbosa. Obrigado pela participação. Délio Rocha, Fenelon Rocha, obrigado aos dois. Esse foi o nosso quadro Eleições de hoje. Por hoje, Elivaldo Barbosa, porque você sabe. A semana está só começando, por hoje é só, porque amanhã tem muito mais, com certeza.